Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos vocês. Todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Hoje a Caritanga para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Chega na live já sentando o dedo no like, que é muito importante. Ao mesmo tempo, compartilhe ao máximo e deixe aqui o seu comentário. E se você não está inscrito ainda no canal, é a sua primeira vez e você gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Pessoal, seguinte, e vocês têm visto aí a luta que nós estamos tendo no dia a dia, principalmente com essa Rede Globo. Nós vamos falar um pouquinho da Rede Globo, as atitudes deles, e vocês vão entender o que eu estou falando isso, e vocês vão ver como é que a imprensa funciona. Então, não se desespere, venha junto comigo, vamos tocar essa live. E antes da gente já partir diretamente para o conteúdo, Carla Zambelli está com problema, Carla Zambelli isso, Carla Zambelli aquilo, a gente vai estar mostrando para vocês, efetivamente, como que a esquerda está reagindo, o STF, questões todas, preocupação de Lula, entrevista de Lula, tem muita coisa hoje para a gente falar durante o dia, por isso nós vamos concentrar a atenção na Carla Zambelli, no STF e na esquerdalha, incluindo aí a Rede Globo, é óbvio. Vamos lá agora a questão da Carla Zambelli. Eu quero primeiro fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Carla Zambelli é uma perseguida política? Sim ou não? Bem-vindo, Kleber. Para mim, essa da Zambelli foi mais um tiro no pé deles, como disse o Eduardo Bolsonaro, o ovo pensa com o fígado e não com o cérebro. Assegura aí que você vai ver meus comentários aqui. Você não vai se arrepender. Um abraço aí para todos vocês que estão mandando. A resposta está na boca de vocês. Eu vou explicar para vocês o porquê que vocês estão corretíssimos e é sim uma perseguição política e por que eu fiz essa pergunta. Porque parece quem está assistindo daí falando assim, por que o Kleber está perguntando isso? Fala a verdade, vocês não acham? Pergunta boba, por que o Kleber está perguntando isso? Porque a Andréa Sagui, Rede Bobo de televisão, disse que isso não é perseguição política, que ela foi julgada e os ministros decidiram por unanimidade. A Rede Globo de televisão, ela é responsável por tudo o que nós estamos passando hoje no Brasil. Não se iludam, esses caras travestidos de jornalistas não passam de militantes políticos. A Carla Zambelli não teve um julgamento justo e isento. Todo e qualquer bolsonarista que cair no banco dos réus do STF será condenado. Isso já está certo, é líquido e certo. E as penas elevadíssimas. O tal do Delgatti é o mesmo sujeito que foi contratado pela Manuela Dávila. A Manuela Dávila teve o mesmo tratamento da Carla Zambelli? Quanto mais gente de direita condenada e ladrões de esquerda soltos, só comprova uma coisa, parcialidade. E olha só a situação que se encontra o Brasil. A Carla provavelmente, eu fui informado por um grande amigo meu que ela estava preparando para sair do Brasil. E vou dizer uma coisa, né? Ela falou que está em Portugal. Que ótimo! Por mim, a Carla, ela pode estar em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O que interessa é que agora ela está longe da perseguição política brasileira. Eles querem estrelinhas, eles querem condenados. Condenados por corrupção? Não. Eles arrumam diversos motivos para querer condenar qualquer um. Então vejam só, nós estamos diante de uma situação em que não é só a Carla Zambelli. Nós temos o Daniel Silveira preso. A Carla Zambelli, hoje, ela está livre das garras da justiça brasileira. A questão toda é de um julgamento justo por juízes isentos. A Suprema Corte Brasileira já deu todos os sinais de que ela não é isenta para julgar absolutamente ninguém do espectro político da direita, porque há sim perseguição política no Brasil. E isso já não sou eu que estou falando. Quem falou isso foi o governo da Espanha no caso do Oswaldo Eustáquio. Quem falou isso foi o governo americano, agora recentemente através do Marco Rubio. E isso está se propagando mundo afora. Quem falou isso foi a The Economist. Então, vocês vão começar a ver argumentos que eles vão trazer para vocês e vocês têm que saber a verdade. Quando se trata de Manuela Dávila, Lindenberg Faria, que agora virou o justiceiro de plantão, o sujeito que foi condenado em primeira instância, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi condenado pelo STJ. Ele não poderia ser deputado por uma canetada de um único desembargador lá como deputado federal. Isso mostra que o nosso poder judiciário está se utilizando do seu poder para perseguir pessoas e deixa as outras condenadas.
e fazendo trabalho conjunto para continuar perseguindo o outro espectro político. E quando há o reconhecimento disso por autoridades de outros países, como foi o caso da Espanha, no caso do Oswaldo Eustáquio, a Espanha mandou uma banana para o Supremo Tribunal Federal e para o ministro Alexandre de Moraes. Isso a Globo omite. Qual o melhor e mais seguro sistema governamental que existe, Kleber? Na minha opinião, hoje, o parlamentarismo é o mais seguro. Todos eles, se houver estratégia e o povo não estiver atento e não tiver conhecimento político, o povo vai virar refém. Veja só o que aconteceu em Portugal, 3 eleições em 3 anos. Por quê? Porque o povo está colocando para fora e tem uma ingovernabilidade, só que o país não se tornou refém. O Brasil se tornou refém, porque hoje nós temos um parlamentarismo branco e a população não tinha o conhecimento político porque sempre foi educada para um sistema presidencialista, onde o presidente da República, o poder executivo, executa e o legislativo legisla. Hoje, o executivo praticamente se torna um fantoche na mão do judiciário e do legislativo brasileiro. E só temos essa situação hoje por conta do Senado Federal que nós temos. Então foi esse o trabalho que eu fiz durante esse tempo todo, mostrando para vocês a importância do novo Senado Federal. Vocês se lembram que eu disse que o Eduardo Bolsonaro, estando aqui, poderia concorrer e que eles estavam tentando, na realidade, anular a candidatura do Eduardo ao Senado por São Paulo? Ele não tem nenhuma condenação, portanto, ele está habilitado a concorrer. E o que o STF quer fazer é justamente que ele não concorra. Mas o novo Tribunal Superior Eleitoral, que virá a partir do ano que vem, será composto por Nunes Marques e André Mendonça. O André Mendonça se tornou praticamente uma oposição dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma voz, uma das poucas vozes distoante de embate mesmo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai ser o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o Nunes Marques, por que o Nunes Marques não faz isso, não faz aquilo outro? Porque este Supremo que está aí seria capaz até mesmo de tirar o Nunes Marques da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O que está faltando para as pessoas entenderem que nós sofremos um golpe. E um golpe que veio sendo planejado há muito mais tempo do que se imagina. Ele nasceu na década de 60. Tomar as instituições, tomar as universidades, tomar a imprensa, até que nós chegamos aonde nós chegamos. E ele só não nos tornou refém por completo, por total, porque ainda temos rede social. E é isso que o Lula reclama todo santo dia, que o STF reclama e que a Globo reclama. Eles vão tentar fazer de tudo. O que vai ser julgado amanhã é se a rede social pode ou não ser responsabilizada pelos fatos que estão ali, independentemente de ação judicial, o que é um absurdo jurídico. Significa que as redes sociais, elas vão passar a ter censura, porque qualquer advogado geral da União pode sair mandando ordem de retirada de conteúdo do ar. E esta zorra jurídica, essa insegurança jurídica que o STF está colocando. Só que pelo outro lado, as Big Techs e as redes sociais conseguiram um Big Brother que está só olhando aqui de cima mesmo, de cima da América do Norte para a América do Sul. E o que esse Big Brother está fazendo? Não mexam com as redes sociais que estão fora do Brasil. As pessoas que estão fora do Brasil estão protegidas pela justiça americana, não podem ser condenadas nem cerceadas. E o que é o que a Globo está fazendo? Tentando criar todo um conteúdo para colocar parcela da população a ideia de que os americanos estão errados e o Brasil está sendo defendido pelo bravo STF e pelo bravo Lulis. Então veja só, cadê o patriotismo? Aquele otário Guedes está começando a querer espalhar nas redes sociais que agora o discurso da pátria pertence à esquerda, porque efetivamente o Eduardo Bolsonaro está lutando contra a pátria dele ao defender aqui nos Estados Unidos sanções a um tribunal de exceção, sanções a tribunal que pratica censura, sanções a um tribunal que deixa de observar a soberania de um país soberano, como é o caso dos Estados Unidos, e emite ordem para a empresa americana aqui dentro dos Estados Unidos. Basta vocês verem o que acontece com o Rumble. Não tem nada a ver com soberania nacional, não tem nada a ver com patriotismo, mas é isso que a Globo tenta incutir na cabeça. Mas eu quero mostrar para vocês que a esquerda ainda não aprendeu. PSOL e Lindenberg Farinha, o justiceiro de plantão,
o cara que foi condenado em 2 instâncias por improbidade administrativa e que sequer poderia ter concorrido e que está lá como líder do PT hoje. Que a Globo esquece e omite de falar para vocês quem é esse cara que está procurando justiça. Vamos lá, para que vocês entendam por que eles novamente deram um tiro no pé. E eu havia avisado lá atrás que eles dariam um tiro no pé em relação a Eduardo Bolsonaro. E agora a imprensa reconhece isso. Hoje, eles estão dando um tiro no pé porque eles querem a prisão da Carla Zambelli. E o PGR já falou que vai pedir a prisão da Carla Zambelli ao ministro Alexandre de Moraes. Vocês acham que o Moraes não vai atender ao pedido do lindinho da planilha do Odebrecht? Então, é óbvio que isso já são cartas marcadas porque há uma perseguição política. Acontece que, mais uma vez, eles são obrigados a expor isso. E esse é o desespero, porque a assessoria da Carla Zambelli mandou nota dizendo que era perseguição política. Então, eles entraram em pânico. Por quê? Porque cada ação que se faz nesse sentido, mais mídia é dada. E cada vez que se dá mais mídia, mais fica evidente a perseguição política no Brasil. Vocês conhecem a história do tal do MC Pose, ligado àquela facção criminosa, tal do Comando Vermelho, que os americanos já consideram como terrorista? Esse sujeito está solto. O cara que faz apologia ao tráfico de drogas na sua música, enquanto está em cima de um palco e com todo mundo gritando CV e com um fuzil na mão. Esse não tem problema. Perigosa é a Débora, que pichou uma estátua com batom. Essa merece 14 anos. É justamente por isso que eu falo para vocês que nós temos que estar em todos os lugares. Algumas pessoas não entendem que você faz política no boteco, na sauna, na academia, na piscina, no churrasco com o tiozão de churrasco. A gente tem que estar em todos os lugares. E o que eles estão querendo fazer através do artigo 19? Vai cair as redes? Não vai ter mais internet? Eles vão censurar? Eles vão querer peitar os Estados Unidos. E é tudo o que a gente precisa. Vocês têm que entender que este é um momento de transição. Vocês lembram que ontem eu falei do estado do Espírito Santo? Que eu, quando estava fazendo a conta do número de senadores, principalmente na região sudeste, eu coloquei que nós vamos eleger 2 senadores em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais e falei, nós vamos eleger 1 no Espírito Santo. Hoje, por coincidência, saem as pesquisas do Espírito Santo. O governo do Espírito Santo hoje é o único, ou melhor, um dos 2 únicos, eram 2, Espírito Santo tem mais um, depois eu vou pegar aqui os dados, que a esquerda governava sem estar na região Nordeste, com o governador Casagrande, que é do PSB, mesmo partido da Tabata Amaral, João Campos, ou seja, de esquerdista. E esse cara vai levar essa vaga no Espírito Santo, porque ele tem 80% de aprovação no Estado. Só que, em contrapartida, eles estão perdendo o governo do Estado do Espírito Santo para um candidato do Republicanos, e provavelmente será o novo governador do Espírito Santo. Marcos Duval não vai ser reeleito, Contarato não vai ser reeleito, pelo menos da maneira como está se apresentando a pesquisa hoje. Então, a partir do momento que nós entendemos como é que as coisas funcionam, e eu deixei muito claro, eu falei assim, o Espírito Santo é um estado que, se nós tivermos um senador, excelente. Só que a esquerda está perdendo o comando do Estado. E isso não é um trabalho que vocês acham que a gente vai resolver tudo em 2026. 2026 nós temos que focar no Senado, na Câmara Federal, e irmos construindo passo a passo. E por isso que o STF está desesperado. Então ninguém vai derrubar a rede social. E eles vão tentar forçar a barra por cima desse artigo 19. E isso já está na mira do governo americano. Para que vocês tenham uma ideia, os americanos nem se importaram para as besteiras que o Lula falou, mas estão pé da vida com o fato desse julgamento em relação às redes sociais a partir de amanhã. E como eu disse, isso é importante, os americanos vão usar isso daí como exemplo. Isso vai ser utilizado como exemplo. Então, muita gente, mas não vai acontecer nada, os caras vão fazer, eles vão julgar. Tem que deixar ser feito. O que aconteceu na época da apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro que queriam apreender? Ficou lá na mão do STF, o Eduardo estava aqui dos Estados Unidos, não retornou,
O Moraes deu 5 dias de prazo, passou 5, 10, 12, 14, 15 dias. No 15º dia, quando o Eduardo Bolsonaro fala não volto para o Brasil, o que eles fazem? Não, o PGR decide no mesmo dia. Olha, é tudo história, não tem perseguição, nós não vamos ficar com o passaporte, ninguém queria ficar com o passaporte. Eles só estavam aguardando o Eduardo voltar para apreender o passaporte e prender o Eduardo no Brasil. Portanto, determinadas coisas têm que acontecer para que fique evidenciado. Eu não tenho como demonstrar perseguição se não houver perseguido. Hoje nós temos Didi Red Pill, Monark, Alan dos Santos, etc. Mas agora nós temos um segundo parlamentar do PL saindo do Brasil. Desculpa, Kleber, somos a favor da liberdade de expressão, mas até quando a direita vai ser passiva? Temos que usar a mesma moeda deles. Choquei da vida, pinta e borda e ninguém da direita denuncia. Daniel, todo mundo da direita denuncia. E nós temos que saber utilizar no momento certo, na hora certa. Se você der tiros para o alto na tentativa de espantar um assaltante da tua casa e ficar sem bala na agulha, ele vai entrar na tua casa e vai fazer o que ele quer com você. Não adianta você gastar munição na hora errada. Você tem que saber utilizar na hora. Kleber, precisa de mais evidências? Precisa, Jaci, precisa. Tanto precisa que nós temos o Eduardo aqui e agora nós temos uma parlamentar que estará na Europa. E o que vai acontecer? Ela aqui, ela estava calada. Ela não podia abrir a boca, nem para se defender. Vocês entenderam? Nem para se defender, ela abria a boca. Agora, ela fora, ela faz um arregaço. E eles vão tentar bloquear as redes sociais dela. E já existe um projeto tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados para que parlamentares não possam ser calados por ministros do Supremo Tribunal Federal em suas redes sociais. É uma defesa que os parlamentares estão tentando buscar para eles. Mas e o povo como um todo? E as desculpas que eles utilizam para isso? Ah, não, porque uma menina morreu. Bom, então vamos acabar com as motocicletas no Brasil. Afinal de contas, quantos assaltos são cometidos através de motocicletas e motociclistas? Quantos de vocês já não viram cena num farol qualquer, de uma cidade qualquer do Brasil, de uma pessoa utilizando uma moto com um cara na garupa para assaltar, matar pessoas no farol, roubar celular, atacar motoristas, tirar a bolsa de senhoras no meio de uma rua? Então o problema não está no bandido, o problema está na motocicleta. Vamos acabar com as motos no Brasil que nós vamos resolver, não vai ter mais assalto por motocicleta. A mesma coisa nas redes sociais. Então eles pegam um fato e tentam transformar esse fato numa coisa genérica. Vocês aí estão nas redes sociais todos os dias. Vocês estão vendo todos os dias aí no YouTube pedo, aquela coisa que acaba com ila? Vocês estão vendo atentado no YouTube? Vocês estão aí no Instagram, no TikTok? O que vocês estão vendo aí? Esses perfis já existem moderações. Existe a forma de você denunciar. O próprio X fez ali o complexo de moderadores que faz ali a denúncia e derruba o que está ali. Existe lei no Brasil. Esses caras mentem o tempo todo, tentam mentir. Não, porque não há regulação. Então o Marco Civil da internet é o quê? Ah, mas ele foi construído há 10 anos, então que se reforme, mas dizer que não há regulação? E aí eles contam essa história para justificar as atrocidades do STF. Está lá, a lei está lá há 10 anos. Há 10 anos. E essa é uma função do Poder Legislativo. Não cabe ao STF legislar. Ah, mas o Legislativo não legislou. Se ele não legislou é porque ele entendeu que não deveria ser legislado. Você, STF, tem que julgar de acordo com a Constituição Federal. Você é um tribunal constitucional. Eles não vão ter êxito nessa empreitada. Pelo contrário, eles só estão se afundando cada vez mais. E nós estamos numa situação, nesse exato momento, em que eles estão com medo. Eles estão apavorados. Vão continuar tentando criar coisas. O Lula está indo para a França hoje passear novamente com a mulherzinha dele, aproveitando os últimos dias que ele tem de mandato. Depois de mentir muito, ele está tentando ir lá para pedir proteção de quem está todo encagaçado. A China teve que se dobrar, França se dobrou, Alemanha se dobrou. Todos os países que ameaçaram fazer gracinha tiveram que se dobrar. Não vai ter jeito, é a maior economia do mundo. Por que a Europa não fala mais em regular rede? Por que todo mundo acabou com essa discussão? Só no Brasil se discute isso hoje. Você não vê mais em lugar nenhum a própria Europa
se calou. Ninguém mais está se metendo a besta. Só quem está se metendo a besta é o Brasil. E vocês se preparem. Eu estou alertando há um bom tempo. Preparem. Porque quando vier, vai ser pesado. Se o STF está com medo, por que não recua? Porque se ele recuar, ele é trucidado. Sabe quando você chega num caminho que não tem mais volta? Você não tem mais como voltar, parceiro. Ele vai recuar para onde? Ele tem que continuar dobrando a aposta. O Marcelo, e o Carvajal? Já abriu o bico aqui, tá quietinho, protegido aqui. Vocês acham que os americanos estão fazendo tudo isso por quê? Por que os americanos estão de olho no Brasil e estão fazendo tudo isso? Porque o Trump acordou e falou assim, vou brincar agora, vou pegar essa Lula corrupta e vou brincar com ele e com esse carequinha brasileiro. Esses caras já estão com tudo na mão e eles sabem a hora de agir, como agir, tá certo? Já estão atolados até a virilha, então não tem mais como sair do atoleiro. Exatamente, Vanise, é como uma vaca que entra dentro de um atoleiro, não sei se vocês já viram, e se atola. Aí você pergunta, mas por que ela não sai? Não tem mais como sair. Não tem mais como sair. Então eles estão tentando negociar hoje uma saída. Eles não acreditavam. E eles literalmente foram pegos de surpresa, porque eles apostavam todas as fichas que o Trump iria perder a eleição. Eles acreditavam que a Kamala Harris iria ganhar a eleição. E tudo o que aconteceu no Brasil, e eu venho relatando isso para vocês há muito tempo, que tudo só aconteceu porque existia nos Estados Unidos um cara chamado Joe Biden. Eu vou trazer mais tarde para vocês uma reportagem que é do Balacobaco. Vocês vão ver o constrangimento, né, que o representante das Forças Armadas do Trump passou no Brasil. E aí vocês vão entender o que está por vir, tá? Então, não é só Eduardo, não é um fato isolado. Ele queria ir para Rio Branco, no Acre, não permitiram, não foram no jantar, deram de costas pro representante e agora eles querem dinheiro para as Forças Armadas. Agora eles querem ser bem tratados pelo governo Trump. Mas a Globo não vai falar isso. Aliás, a Globo não fala absolutamente nada daquilo que a gente fala, né? E por que os americanos estão de olho? Porque esta fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, lá no Acre, é uma fronteira onde está sendo atravessado muito narcocapital. E mais, os americanos estavam corretos. Descobriu-se que o Comando Vermelho lava dinheiro com um egípcio ligado ao Al-Qaeda, do Bin Laden. Também explodiu hoje. E vocês acham que os americanos são bobos, eles não estão sabendo de tudo que está acontecendo. E vocês acham que quem deu essa fita não foi o Carvajal. Eles adivinharam porque eles foram lá na mãe de Iná americana, da vez, e falaram assim, o Trump, coloca aí para ver o que vai ser o futuro, o que está fazendo o Brasil. Bola de cristal vai mostrar. Americano não faz estardalhaço, age na surdina. Só que quando ele efetivamente entra em ação, é terra arrasada. Eles já mandaram avisos e mais avisos. Eles já mostraram, já desembarcaram, já falaram o que está acontecendo. Mandaram carta para o tal do Moraes. Vocês viram a carta do tal do Moraes vazada aí? O Delanhol mostrou a carta. A CNN mostrou. É vergonhoso receber uma carta daquele porte, mostrando que nós temos um juiz de 15ª categoria no Brasil que não entende patavinas de direito internacional. Os americanos mandaram a carta para o Barroso, a Globo publicou? A Globo mostrou? Não. A Globo estava mostrando hoje o depoimento do brigadeiro Melancia, que estava reclamando, eu sou chamado de melancia, onde se viu uma coisa dessa? Me chamaram de melancia. Mas o senhor brigadeiro e a Globo não dizem que o brigadeiro está muito bem empregado no cargo que ele tem hoje. Cargo financiado pelo governo Lula, assim como seu filhão. Essas coisas não aparecem, eles não mostram, eles não falam, porque não é de interesse deles que vocês saibam. E nós fazemos um trabalho de formiguinha. Meu amigo Pitoli, parabéns Pitoli, brava matéria com a Carla. Assim como o Pitoli nós já sabíamos, o Pitoli deu, está certíssimo em dar a informação, e aí correu. Assim como eu tenho outras informações do que está acontecendo, o que vai acontecer. Vai vir um petardo aí da Europa, provavelmente daqui uma semana, se não for nessa, vai ser na semana que vem. Mas vai vir uma bomba atômica para cima da cabeça do Meirelles lá da Europa. Então assim, a gente não pode sair falando o que a gente sabe. O que vai acontecer, de onde que veio, de qual país, o que vai ser, o que está efetivamente... Vai vir uma bomba. E as coisas estão acontecendo. A gente não pode falar nada. Nós vivemos numa democracia relativa, onde você fala, você é perseguido. Então, eu só peço a vocês que continuem acreditando. Assim como eu havia falado para vocês, e venho continuando falando e abrindo a boca para vocês de tudo que está acontecendo. Então, eu sempre trago para vocês, antecipadamente, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Confiem, acreditem. Eles vão continuar mostrando a boca desdentada e rugindo como um leão velho acuado no
no canto da sala. Ou melhor, como um gato desdentado acuado no canto da sala que acha que é um leão. É isso que está acontecendo. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Parabéns, Carla. Tamo junto. Vai pra cima. E agora, senta o cacete. Fala tudo que você sabe lá na Europa, porque tem muita gente querendo te ouvir. Tchau, tchau, pessoal.